Boa noite, amigos. Tudo bem? Como vocês estão? Tô vendo que ainda tem um pessoal entrando. Entrou bastante gente, né? Mas tem mais gente ainda participando, entrando. Quem não comprou lições do nosso lar e queira comprar, a gente tem na livraria, na Candeia. Quem não conhece a Candeia é a maior distribuidora de livros do Brasil. Distribui livro do Brasil inteiro. E o Mercado Livre. E aqui estão meus contatos, né? Instagram, YouTube, para quem quiser seguir. E na Amazon tem o e-book para quem quiser. Vamos fazer uma revisão rápida. Nós vimos na aula passada, né, analisamos a mensagem, o prefácio e o capítulo 1. Vimos que o André Luiz estava, né, nessa hora do livro em uma região infeliz do umbral denso, a primeira esfera espiritual positiva. A gente precisa entender que o universo espiritual ele é composto de várias esferas, vários planos de vida. Depois que você ouve e eu destaco para vocês esse termo esferas, a partir desse momento, toda vez que você for estudar André Luiz e outras obras do Divaldo, da Ivone, do Chico, você vai perceber que é muito dito esferas espirituais. Você vai perceber. E aí a gente vai ampliando a nossa compreensão do que são esferas espirituais. E no livro Cidades do Além, que tem a participação do Chico, tem o seguinte desenho, que eu mandei lá no grupo, que retrata as esferas positivas, ou seja, aquelas que são mais sutis do que a que está entrelaçada diretamente com a nossa. Se eu saio do meu corpo físico agora em desdobramento consciente, eu saio do meu corpo físico e adentro a dimensão espiritual que está entrelaçada com o mundo físico, é o número 1 aí dessa descrição. E para ir para o umbral denso, eu tenho que passar pelos campos de saída, ou vórtice, ou passagens dimensionais, o nome que você queira dar. No livro Voltei, o irmão Jacob descreve como uma ponte, mas enfim, para chegar lá eu preciso passar por essa outra esfera. Para chegar na segunda esfera umbralina, onde você vê já o desenho de várias colônias, para ilustrar que já tem ali uma vida muito desenvolvida de colônias, de cidade complexa, você vai para o número 3. E para chegar no umbral, que é a última esfera umbralina. Aqui está numerando de 1 a 4 porque inclui a primeira, que é a crosta terrestre, essa dimensão espiritual. Da 4 para 5 nós temos um grande salto evolutivo. Então as três primeiras são umbralinas. Por que umbralinas? Porque são de passagens. A partir ali do número 5, que é a quarta esfera espiritual, nós já temos uma permanência mais duradoura do espírito no mundo espiritual. E ali já tem um salto evolutivo considerável. Já muda muito o corpo espiritual, já muda muito a forma que a vida se desenvolve. Já são espíritos mais avançados. É a primeira das esferas superiores. Né? A 5, a 6 e a 7, que são a quarta, a quinta e a sexta esfera. Mas nós temos também as negativas. Esse desenho é meu, por isso que ele é feinho. Eu não sei desenhar. Eu fiz um paintbrush. Mas eu, com a ajuda do meu guia espiritual, nós fizemos um esquema à mão e aí eu tentei fazer no computador para ficar mais bonitinho. Mas não ficou muito bonito, não. Então, o universo físico ele tem uma realidade. E físico é um rótulo, como nós conversamos muito semana passada. E o universo espiritual tem várias realidades coexistindo. Lembrando, são três esferas superiores, não cabia aqui. E três esferas negativas e as três umbralinas, e uma interligada com a nossa. Uma pessoa que comprou o livro Desdobramento Consciente, viu essa explicação, fez esse desenho para mim e mandou, que ficou já muito melhor, né? O 4D é o mundo espiritual, né? As esferas umbralinas, as esferas superiores a partir da quarta e as esferas negativas. E aqui um ponto de contato. Você poderia ver assim? Poderia ver assim. Eu já assisti uma aula no mundo espiritual em que o expositor utilizava uma projeção dessa forma para mostrar que na verdade são universos paralelos, não tem embaixo e em cima, né? São mundos paralelos. Quando você está nele, você se sente pisando num chão, olhando para um céu em desdobramento. E aí que é a questão, André Luiz estava iniciando o estudo de hoje, acabando a revisão. André Luiz estava lá no umbral denso, isso em 1950, ou seja, muito tempo atrás. Da mesma forma que a humanidade aqui se desenvolveu, e
para termos noções de espaço-tempo, é interessante olhar como é que era São Paulo em 1950, como é que era a sua cidade em 1950. É interessante olhar para você ter noção quanta coisa se desenvolve em pouco tempo. E lá no mundo espiritual mesmo ocorre. E um umbral denso, em desenvolvimento, povoado de pessoas ainda materialistas que alimentam sentimentos negativos, é um mundo atrasado. E André Luiz estava ali, naquele mundo, por sintonia. Ele permaneceu nesse mundo mais materialista. Por quê? Porque ele tinha um pensamento materialista, cético, pouco espiritualizado. É como é que ele viveu a vida dele física, era a sintonia dele. E aí ele narra, né, ele passou fome, sede, ele fala comezinhos fenômenos, ou seja, os pequenos fenômenos mais simples, normais, da experiência material, da época que ele estava vivo no mundo físico, patenteava-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, olha aí. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência. Então você pode imaginar que ele era como um mendigo ali na região do mundo espiritual em que ele estava. Né? Uma região infeliz, pouco desenvolvida, né? E ele ali não foi acolhido e levado para nenhuma instituição de socorro. Ele ficou ali transitando de uma forma muito penosa nessa esfera espiritual em que ele estava. Então, ao desencarnarmos, conforme o grau evolutivo do espírito, formamos um corpo espiritual mais denso ou mais sutil. No Obreiros da Vida Eterna, você vê que André Luiz narra diversos casos de desencarne, e conforme mais evoluir o espírito, menos ele pega de duplo etérico. Quanto mais denso, pouco evoluído o espírito, mais ele pega desse duplo etérico e forma um corpo espiritual denso. Quem for habitar as esferas espirituais negativas, né, trevas, abismo, ou a primeira umbralina até a segunda umbralina, forma um corpo espiritual muito denso. E aí nós temos os fenômenos que estão acostumados no corpo físico, também no corpo espiritual. O que está em evolução em dois mundos. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera, olha aí, na esfera imediata ao trabalho do homem, ou seja, nas primeiras esferas espirituais, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência. Olha como é interessante essa frase, como vai começando a ajudar a romper as barreiras. É o corpo espiritual e veículo físico por experiência, por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificada no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, ou seja, aos órgãos sexuais e à nutrição do espírito, né, do corpo espiritual, a forma que ele se alimenta. De acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, o espírito pouco evoluído, ainda muito materializado, vai formar um corpo espiritual muito materializado, com poucas modificações. Conforme ele vai se utilizando, vai evoluindo, o corpo espiritual também vai se utilizando e começam transformações no corpo espiritual, inclusive das funções, né? Primeiro aqui nos centros genésicos e nutritivos. E aí conclui, em suma, o psicossoma, que também é o nome do corpo espiritual, é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e avanço cultural que o governam. Olha que interessante. E Andrade fala, persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Por isso que é legal estudar nosso lar, estudar, e não ler como um mero romance, estudar. Prestar atenção nas palavras. Né? Uma equipe espiritual com André Luiz na ponta fizeram toda essa codificação, que são os 13 livros da coleção André Luiz, como nós vimos na aula passada. Então a gente tem que estudar. Olha aí, ele no estado em que ele estava, formou um corpo espiritual muito denso. E aí todas as necessidades fisiológicas, fome, sede, ir no banheiro, tudo isso ele
Passava, ele precisava, né, ó, sem modificação. André Luiz narra que era acusado de suicida pelos viventes do umbral denso. Por que eu uso o nome os viventes? Porque são pessoas vivas. Ah, são espíritos? São. Você não é espírito? Eu não sou espírito? Estou vivo no mundo físico. Eles estão vivos no mundo espiritual, são viventes. Ele ficou revoltado com essa acusação, pois tinha certeza que havia desencarnado em razão de doença grave. Aí entra o que eu falei, veremos mais à frente essa questão. Né? Não é hoje. Né? Mas é um suicídio indireto. Nós vamos estudar o que é o suicídio indireto. Ele estava sendo acusado não de um suicídio direto, que é você ir lá e dar um tiro na cabeça, jogar em um prédio, algo do tipo. Suicídio indireto, estudaremos isso na aula que vem. Com o prolongamento do sofrimento, passou a ser habitual chorar de desespero. Ele estava em um sofrimento muito grande. Ele narra que alimentava-se de verduras e vegetação rasteira. Bebia de filetes de água e às vezes turvas lamacentas. Muitas vezes suguei a lama da estrada. A lama da estrada. Né? Verduras, vegetação, filetes de água. Por quê? Porque quando a gente fala esfera, porque realmente é uma esfera. Quando você está lá desencarnado ou em desdobramento, está andando no chão, olhando para um céu. É esse mundo espiritual, essa esfera espiritual, ela possui ecossistema próprio, sistemas econômicos e sociais próprios, vida em sociedade própria, influência no meio próprio. Então, obviamente, uma humanidade ainda pouco desenvolvida, que é a característica dessa esfera espiritual, altera toda a constituição do meio ambiente em que está, tal como ocorre aqui no mundo físico. A gente já sente, começa a sentir os sintomas, né? Começa a sentir o que o ser humano está fazendo com o planeta. Até 2 dias atrás, aqui, pelo menos em Marília, estava impossível. O tempo seco, você não consegue, parecia uma neblina de poeira. Aí a gente começa a modificar de uma forma muito intensa. E o mesmo ocorre no mundo espiritual, pelas humanidades que habitam as esferas espirituais. E ainda com uma matéria mais sutil, mais plástica, esse efeito ele é intensificado, tanto para tornar os ambientes mais agradáveis, quanto para tornar os ambientes mais desagradáveis. No livro Os Mensageiros, André Luiz, quando chega na instituição coordenada por Alfredo, na própria esfera umbralina densa, quando ele narra um cenário muito triste do lado de fora, mas quando ele adentra a instituição, ele já fala, mudou o ar, se tornou agradável. Ele fala, o luar estava muito bonito, vegetação, pomares, né? Era uma instituição quase, não era uma colônia, era uma instituição mantida por uma colônia, salvo engano, campo de paz, mas a vibração, as energias daqueles que estavam na instituição, que cuidavam da instituição, já alteravam o ambiente interno. Então, no mundo espiritual constituído por matéria, o ser humano também influencia em toda a constituição. E isso é intensificado pela matéria mais plástica, que é uma das características da matéria no mundo espiritual. E todo esse sofrimento fez com que André Luiz começasse a recordar que haveria um autor da vida. Ou seja, não só o sofrimento, mas tudo que ele estava vendo. Ele sabe que tinha morrido no corpo físico, tinha lembrança disso, e via tudo aquilo, mas levou 8 anos. A gente vai ver que levou 8 anos tudo isso, essa mudança. Então, tudo isso ele começou a meditar devagar, que se existe, né, a continuidade da vida, se existe tudo aquilo, também existe Deus. E aí começa uma mudança efetiva, e que era o objetivo da mãe dele. Porque não adianta a pessoa falar, eu sou religiosa, eu vou no centro, eu vou na igreja. Tá, mas e aí, como é que é a sua vida no dia a dia? Como é que é a sua interação em casa, no trabalho,
na rua? Como é que são os seus hábitos? Eles consideram a sua essência espiritual? Consideram a existência de Deus? Ou você vive como um ateu materialista? Porque se você vive como um ateu materialista, a religião está servindo apenas de um passatempo para você. André Luiz, pela vida materialista que ele levou, ele ignorou ao longo de anos e anos. Peraí que o negócio saiu do lugar. Pronto. Ignorou ao longo de anos e anos a existência, décadas. Ignorou de forma efetiva a existência de Deus e da espiritualidade. Então, nesse momento, ele começou a sentir verdadeiramente a necessidade, a lógica de haver Deus, né? A causa primária. Importante compreender, de nada adianta a religião ou o contato com ela se no dia a dia vivemos como ateus, como materialistas ateus ou ateus materialistas. É o dia a dia que revela a nossa condição espiritual. Hábitos diários, condutas diárias, formas de interagir com os demais, o uso do tempo, a organização do tempo considerando a nossa essência espiritual. Muitos têm contato com a religião, mas fora da casa de oração, fora do centro da igreja, vivem como ateus materialistas. Né? Dia a dia, no trabalho, em casa. Aí que adianta? No centro é 10%, 1%, 5% da sua vida. 90%, 95%, 99% do tempo você está vivendo como um ateu materialista, ignorando todo o conhecimento que traz o Espiritismo, a sua própria essência espiritual, e ser filho de Deus. Não separa um tempo para orar, meditar, conversar com Deus. A mente fixa, né, a sua sintonia. Então, o sofrimento e tudo o que via após o desencarne fez com que André Luiz passasse a cogitar que realmente Deus existia. É uma verdadeira divagação. Então, isso realmente mudou a frequência vibratória dele. Exaurido, cansado, desolado, deitado no chão, passou a orar a Deus, pedindo ajuda e proteção. E era aquela oração verdadeira, né? Sentimentos puros, verdadeiros. E nesse momento, ele se conectou com Deus, porque Deus responde a todos, não importa o nível evolutivo. E assim ele orou, rogou. Não era mais um médico orgulhoso e materialista. Era o Filho de Deus, aceitando que precisava de ajuda. E esse movimento mental, essa atividade psíquica dele, alterou o seu padrão vibratório, porque ele abriu a sua mente para essa sintonia. Então o objetivo da mãe dele era esse. Né? Por que já não levou direto para o nosso lar? Porque ele teve, aí é o relato que tem no livro, que é o relato que tem no filme, né? Ele teve uma vida muito tranquila materialmente, formou-se médico, o entendimento que passa que ele era entregue aos vícios, aos hábitos materialistas. Então a mãe dele queria quebrar esse pensamento muito materialista, né? Muito arrogante, muito orgulhoso, que ele desenvolveu ao longo da vida física. Ela queria quebrar isso para ele realmente querer sentir Deus, querer desenvolver os dons espirituais. Muitos espíritos encarnam, habitam esferas inferiores e, não obstante os sofrimentos de tais planos, não desejam sintonia imediata à mudança de esfera. Ah, mas como que isso é possível? Todo mundo vai querer mudar para uma esfera mais evoluída. Vamos tentar imaginar. O pessoal que estudou comigo de terça já está acostumado com esse exemplo. Para na frente da sua casa um ônibus falando que vai te levar para uma cidade em que Emmanuel é o prefeito. Né? Os vereadores são todos os espíritos do nosso lar, os ministros. Tudo é perfeito, tudo é organizado, não há crime, não há violência. E todo mundo fica animado para entrar no ônibus e ir para essa cidade. Porém, já estão em um outro grau evolutivo. Então esquece churrasco, esquece bebida, esquece, não precisa mais de entretenimento vazio para as estruturas mentais. Então esquece novela, futebol, vai esquecendo tudo isso.
Ah, doce, tem bastante doce? Não, não precisa mais disso. Somente não precisa mais dessa estrutura mental do prazer para de trazer né, um afago, uma alegria. Não precisa, você já está em outro grau evolutivo. Todos meditam e oram diariamente. Todos conservam o pensamento sempre de forma positiva. Torna-se mais perceptível o que o outro está pensando. Né? Então, você fala, eu acho que eu vou ficar por aqui mais um pouquinho, minha cidade está boa, né? Então, tem que entender que a sintonia não é algo mágico, é realmente a capacidade que o espírito tem de estar apto àquela esfera. Então, na própria coleção do André Luiz, em outros livros, você vê que quando um espírito quer mudar de esfera, ele tem que se adaptar, tem que atingir o grau evolutivo moral, mas também se adaptar à nova realidade, porque a cada esfera há uma mudança. Então, muitos espíritos não querem, né? Porque estão arraigados aos sentimentos negativos e vícios daquele plano de vida inferior. Para a mudança de esfera é necessária a alteração do modo de viver e enxergar a vida. A reforma íntima vai incluir isso também, os hábitos e modos de pensamentos. Enquanto André Luiz não despertasse como filho de Deus e rogasse ajuda, não estaria apto para ir para nosso lar, pois nosso lar já está na terceira esfera umbralina, onde a vida já se expressa de uma forma mais fraterna e uma sintonia com o Evangelho, já está em um outro grau evolutivo, com o espírito se preparando ou para novas reencarnações, visando uma maior evolução ou ascendendo para a quarta, quinta e sexta esferas espirituais. E o pedido de ajuda foi atendido. Um espírito bondoso, o famoso Clarencio, né, para quem já leu o livro, assistiu o filme, o socorreu e, com a ajuda de outros dois trabalhadores, colocaram ele em uma maca e o transportaram até nosso lar. Saíram lá da esfera densa para chegar até nosso lar, na terceira esfera umbralina. Vamos lá. E a partir de agora, no capítulo 3, quando ele chega em nosso lar, de uma forma muito mais intensa, André Luiz começa a detalhar a materialidade do mundo espiritual. Olha essas passagens. Altos muros cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Vegetação. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de ser um pôr do sol em tardes primaveris. Tem o dia, tem a noite, tem a lua, tem o sol. Né? À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado. É matéria, em outra composição, em outra dimensionalidade, mas é matéria. E aí você vai compreender, eu estava inclusive hoje conversando no YouTube com uma pessoa, né, que comentou lá um dos vídeos, de como é que você explica o nosso lar lá, Kardec. A pergunta é ao contrário, como é que você explica o Kardec se você não entender que existe matéria no mundo espiritual? Tá no Kardec, questão 27. Aqui é um pálido reflexo de lá. Aqui, o mundo espiritual é pré-existente à formação do mundo físico e sobrevive à destruição do mundo físico. Quando fala mundo físico, não é só o planeta Terra, não é só esse planetinha pequenininho em todos os cosmos. É o universo inteiro físico, denotando que há um universo todo espiritual com a matéria em outra dimensionalidade. Uma análise que está no Lições de Nosso Lar. Precisamos entender que o mundo espiritual não é o céu prometido ou o inferno temido. Cada colônia é uma cidade, edificada por seus habitantes com muito esforço físico e mental, onde vivem milhares de pessoas, aí tem um eu, que são espíritos desencarnados. A resposta da questão 27 do Livro dos Espíritos é clara ao afirmar que a Trindade Universal é composta de Deus, Espírito e Matéria. Então, o nosso lar está onde? Está em Deus, vamos dizer assim? Não.
está em espírito? Não. É o aposento ricamente mobiliado. Ele é Deus? Não. Ele é espírito? Não. Ele é matéria. Percebe como se torna evidente? Logo, as coisas existentes no mundo espiritual também são constituídas de matéria, não obstante em outra escala vibracional e com outras características. O André Luiz pergunta sobre a luz solar e o espírito amigo responde, já lá no hospital onde ele estava. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina, lá no nosso lar, neste momento, é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. E ainda ressalta, mas aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. Ou seja, está falando que ali no mundo espiritual, na esfera onde eles estavam, espiritual, era possível perceber outras energias advindas do Sol. No livro Evolução em Dois Mundos, no plano espiritual imediato, a experiência física, ou seja, nas esferas que estão próximas ao mundo físico, as sociedades humanas, ó, o termo que ele utiliza, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos, ou seja, as esferas inferiores e as esferas umbralinas ainda tem uma ligação muito forte com o mundo físico. Né? São espíritos que ainda têm uma ligação muito forte com o mundo físico, até porque está reencarnando e desencarnando com uma certa rapidez, vamos dizer assim. Né? Fica, conforme quanto mais vai evoluindo o espírito, mais tempo ele vai ficando no mundo espiritual. Mas depois de um tempo ele reencarna para conseguir evoluir. É a forma mais simples de evolução. Mas tem muito interesse ainda ao mundo físico. Aí ele relata, aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, em estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso, em favor de si mesmo e em benefício dos outros. Nosso lar é uma grande metrópole. No livro Libertação você também vê a narrativa de uma grande metrópole. Para a alimentação para André Luiz foi servido um caldo reconfortante, água que André Luiz fala muito fresca. E ele deduziu que ela estava carregada de fluidos divinos, porque rapidamente se sentiu revigorado, ou seja, água fluidificada. Né? Então os espíritos doam energias que materializam ali na água, e quando você toma a água, você recebe os benefícios. A água que você toma no centro socorre, é a água que você coloca antes da meditação, do evangelho no lar, da corrente de oração, também socorre. André Luiz passou a ouvir maravilhosa melodia e o enfermeiro explicou que era a oração da governadoria da colônia. Revigorado e com a ajuda do enfermeiro, andou até um grande salão onde muitos estavam em meditação silenciosa. Isso lá dentro da instituição, uma espécie de hospital em que ele estava. E no fundo do salão é interessante que ele descreve uma tela de TV moderna dos nossos tempos. Né? Ele fala uma grande tela televisiva. E ela estava reproduzindo um templo maravilhoso, onde havia um ancião e 72 pessoas. E Clarence estava lá. E o enfermeiro explicou que todos da colônia estavam orando junto com o governador. Todos da colônia. Uma cidade inteira orando junto com o governador dessa cidade. Olha o grau evolutivo. Tem pessoas que não aceitam ainda a necessidade de orar e meditar todos os dias. Ali eles tinham um horário em que todos sintonizavam junto em oração. André Luiz narra, cariosa música em seguida respondia aos louvores, precedente talvez de esferas distantes. Olha as esferas de novo. São as esferas superiores, porque elas vibram e doam energias amorosas para as esferas inferiores. Houve uma abundante chuva de flores azuis carregadas de energias benéficas.
Então, aquele momento de oração, aquelas vibrações emitidas naquele encontro, inclusive pela música, sintonizaram, criaram um ambiente propício para que essas energias que chegam das esferas superiores fossem intensificadas e se transformaram nessa chuva de flores azuis. E André Luiz percebeu que no contato com as pétalas fluídicas, né, eles melhoravam, se sentia revigorado. Isso trouxe, né, renovou as esperanças dele. Quem vive em nosso lar tem o hábito da oração e meditação desenvolvido, além do controle mental sobre os pensamentos que alimenta. Nós vamos ver que, inclusive, os habitantes do nosso lar, que já estão adaptados, vivendo no nosso lar, têm um compromisso de controlar o pensamento mesmo, não alimentar pensamentos negativos. Então isso permanece a atmosfera. Imagina na sua cidade todos os habitantes com esse compromisso. Imagina na sua cidade todos os habitantes orando no mesmo momento. Qual seria a revolução da energia, da vibração, da atmosfera psíquica? Eu sei que isso ainda é utópico, onde estamos, mas você pode reproduzir isso na sua casa com o Evangelho no Lar, reunindo a família e fazendo o Evangelho no Lar, no mínimo uma vez por semana. Ao fim da oração, André Luiz regressou ao seu quarto. E assim terminamos o capítulo 3. Semana que vem analisaremos o 4 e o 5 no mínimo. Até a próxima aula e mantemos a nossa conversa pelo WhatsApp. Certo? Abraços, se cuidem, fiquem com Deus.